pediu o terço da Divina Misericórdia. Foi numa noite do dia 13 de setembro de 1935. À noite, quando me encontrava em minha cela, vi o anjo executor da ira de Deus. Estava vestido de branco, o rosto radiante e uma nuvem a seus pés. Da nuvem saíam trovões e relâmpagos para as suas mãos, e delas só então atingiam a terra. Quando vi esse sinal da ira de Deus, que deveria atingir a terra e especialmente um determinado lugar, que não posso mencionar por motivos bem compreensíveis, comecei a pedir ao anjo que se detivesse por alguns momentos, pois o mundo faria penitência. Mas o meu pedido de nada valeu perante a ira de Deus. Nesse instante, vi a Santíssima Trindade. A grandeza da sua majestade transpassou-me profundamente e eu não ousava repetir a minha súplica. Porém, nesse mesmo momento, senti em mim a força da graça de Jesus que reside na minha alma. Quando me veio a consciência dessa graça, imediatamente fui arrebatada até o trono de Deus. Oh, como é grande o nosso Senhor e Deus, e como é inconcebível a sua santidade! Nem sequer vou tentar descrever essa grandeza, porque em breve todos o veremos como ele é. Comecei então a suplicar a Deus pelo mundo com palavras ouvidas interiormente. Quando assim rezava, vi a impossibilidade do anjo em poder executar aquele justo castigo, merecido por causa dos pecados. Nunca tinha rezado com tanta força interior como naquela ocasião. Quando assim rezava, vi a impossibilidade do anjo em poder executar aquele justo castigo, merecido por causa dos pecados. Nunca tinha rezado com tanta força interior como naquela ocasião. Então, nesse dia 13 de setembro, numa noite, Santa Faustina se encontrava na cela e ela diz que um grande castigo iria atingir um determinado local da terra. E então ela começa a rezar fervorosamente todas as orações e ela fala que nada detinha aquele anjo. E interiormente ela começa a ouvir então essas palavras: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. E aí essa ira foi aplacada, esse terrível castigo, por meio dessa oração. Então, no dia seguinte, quando ela entra na capela, no dia 14 de setembro, Jesus ensina e conclui essa oração, ensinando a ela como ela deveria rezar, e ele menciona que seria assim nas contas de um rosário, e ele fala exatamente, ele ensina como rezar, porque no início era apenas uma oração na noite anterior, e no dia 14, dia da exaltação da Santa Cruz, ele conclui ensinando exatamente, passo a passo, como rezar esta oração. E aí ele fala também, sempre que entrar nessa capela, reze o terço, reze esta oração que te ensinei. Ou seja, a qualquer momento, se uma Faustina entrava na capela 2, 3, seja lá quantas vezes, ela poderia e deveria rezar esse terço, porque ele tem muito poder. E os padres marianos aqui de Massachusetts, eles muito devotos dessa devoção, eles falam que caso você não consiga ir à missa, que você reze então o terço mariano
porque há duas partes principais da missa, que é a liturgia da palavra, onde se medita a palavra, e é por isso que ele recomenda o terço mariano, onde nós meditamos a palavra de Deus, e em seguida o terço da Divina Misericórdia, porque corresponde à Eucaristia, que é a segunda parte da missa, que é o sacrifício de Jesus. Claro que se nós perdemos a missa por algum caso você não possa ir ou não queira ir, sabendo que nós católicos devemos ir à missa todos os domingos, o recomendado é que a gente se confesse. E também, além de ensinar, Jesus fez muitas promessas a quem rezar o terço da misericórdia. Eu não vou ler todo o parágrafo, mas um dos parágrafos é onde ele menciona para a gente rezar esse terço, recitar diante de um agonizante. Porque quando você reza essa oração diante de um agonizante, Jesus se faz presente ali não como um juiz, mas como um Pai misericordioso. Esse parágrafo se encontra na passagem 687. E ele faz também essa promessa de... É como se ele tivesse... Talvez você pense, mas eu não estou diante ou presente dessa pessoa que está falecendo. Mas a nossa oração, ela chega a qualquer parte do mundo. Então é por isso que a gente sempre coloca também nas nossas intenções rezar pelos agonizantes, porque ali chega a misericórdia de Jesus. E ele promete também grandes graças a quem rezar o terço da misericórdia. No parágrafo 848, ele promete as graças e ele fala também para que a gente reze o terço enquanto é tempo, porque nós estamos vivendo o tempo da misericórdia. Chegará um tempo que nós vamos querer rezar, mas a misericórdia de Jesus, ela é eterna, mas o tempo da misericórdia não. Então agora é o tempo da gente rezar, é o tempo da gente divulgar e é o tempo da gente ensinar aqueles que ainda não sabem rezar essa oração. E essas são palavras da própria irmã Faustina. Ela escreve no parágrafo 1034 a 1036, onde ela fala que ela percebe o quanto a alma precisa dessa oração ao longo de sua vida, mas ela fica assim impressionada com o quanto todos nós precisamos dessa oração na hora da morte, especialmente na hora da morte, porque essa oração, ela verdadeiramente aplaca a ira de Deus. Então, sempre que você for rezar, lembre-se, rezar pela conversão, pelos agonizantes, e é realmente uma oração completa, porque a gente reza por nós e pelo mundo inteiro. Esse grande presente que Jesus deixou para nós. Isso mesmo, obrigada a você que está colocando aí o número do parágrafo. Então, nós tivemos aí essa semana o dia em que Jesus ensinou como rezar o terço da misericórdia. No dia seguinte, ele concluiu, que é no dia da exaltação da Santa Cruz. Tivemos dia 15 de setembro, dia de Nossa Senhora das Dores, e hoje, sábado, todo sábado a Igreja Católica dedica a Nossa Senhora. Então, quero convidar você aqui mais uma vez para rezar conosco às 17h30 no Google Meet, não é aqui, o terço mariano. E passe agora essas informações que você recebeu, que talvez você não sabia, para mais pessoas. Assim você vai gravar realmente como essa
esse ensinamento, essa oração começou e como Jesus ensinou, e vai fazer com que mais pessoas conheçam essa oração, porque quando a gente conhece, a gente, como começou, a gente reza ainda com mais fé.